(11 de setembro de 2001). O mundo observa escandalizado um impensável atentado. Um momento capitular na história humana, pois a atenção mundial foi prontamente sequestrada por este evento impressionante. É com uma letárgica paralisia que o representante do país agredido responde à insólita afronta. Já a restante humanidade permanece incrédula ao que está a decorrer. A potência vencedora no confronto ideológico do passado século era agora agredida através de um nomadismo fundamentalista significativamente distinto da característica oposição nacional. O inimigo metamorfoseava-se, abandonando as suas delimitações geográficas, aparelhos centrais e ideologia perniciosa. As ameaçadoras particularidades deste declarado inimigo constituíam o fanatismo religioso, absolutamente incompatível com os valores democráticos que envaideciam o Ocidente da altura, o desinteresse no esforço diplomático, pois o movimento não era representativo de uma nação ou força centralizadora, colocando a disputa num território irreconciliável, e a imprevisibilidade na movimentação e organização. Ou seja, o facto deste atentado ter ocorrido mesmo depois de se ter equacionado o esforço dispendioso durante a administração Reagan, comumente chamado de Guerra das Estrelas, vinha agora revelar que o maior inimigo podia simplesmente ser um insuspeito vizinho. Um manto dúbio cobriu uma nação abalada, e este ambiente lúgubre propagou-se para os restantes aliados. Foram fundamentalmente os valores de liberdade e mobilidade que atraiçoaram a potência americana. Era assim que crescia esta conclusão corrosiva, e foi com esta premissa obtundente que se principiou uma ação igualmente ambígua, nomeadamente a permissividade institucional de agir preventivamente, de forma a certificar-se que semelhante barbaridade não voltaria a ocorrer. Exposto desta maneira, ainda à boleia do sentimento de retaliação social, compreensivelmente se entende a falta de oposição pública. Mas se alguém dissesse que o Congresso em pânico havia assinado uma lei que permite espiar os próprios cidadãos americanos indiscriminadamente, seguramente que se levantariam algumas preocupações éticas. Todavia, a experiência aterradora vivenciada silenciaria eventuais inquietações. Disseminava-se assim o quem não deve, não teme. No dia 26 de outubro do mesmo ano, 45 dias após o ínfimo atentado, o Congresso aprova com inexistente discussão o Patriot Act, um decreto que permitiu, em outras medidas, que órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos da América interceptassem ligações telefónicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com terrorismo, sem necessidade de qualquer autorização da Justiça, sejam elas estrangeiras ou americanas. Após várias prorrogações durante o governo de George W. Bush, em 27 de julho de 2011, o presidente Barack Obama sancionou a extensão do USA Patriot Act por mais 4 anos, até 27 de julho de 2015. Contudo, a 6 de junho de 2013, disponibilizada numa das primeiras revelações de Edward Snowden, vinha a confirmação que os defensores da privacidade há muito temiam. Ao abrigo da secção 215 do Patriot Act, o governo dos Estados Unidos da América recolhia diariamente os registros telefónicos de milhões de americanos. Estes registros incluíam os números marcados e recebidos, as datas e horas dessas chamadas, bem como as suas respectivas durações. Snowden, com a sua temorosa insubordinação, trazia para o diálogo público uma infraestrutura mobilizada com a intencionalidade de espiar singularmente todas as pessoas que eventualmente fossem consideradas pertinentes. As implicações eram graves e os receios infundados, muitas vezes acusados de mera propaganda conspiratória, revelavam-se somente insuficientes na descrição das potencialidades invasivas ao abrigo desta legislação, pois a perigosidade excedia significativamente a expectativa hipotética. Every computer system has a limit on what level of classified information is supposed to be stored on it. And we've got all these complicated systems for code words and caveats that establish a system of what's called compartmentation. And this is the idea: when you work at the CIA, when you work at the NSA, you're not supposed to know what's happening in the office next to you, right? Because you don't have need to know, right? Again, that thing from the movies. And the reason they have this is they don't want one person to be able to go and know everything, right? And tell everybody everything. They don't want anybody to know too much, particularly when they're doing lots of bad things, because then there's the risk that you realize they're doing so many bad things that it's past the point that we can justify
and they might develop sort of an ideological objection to that. Well, in the Office of Information Sharing, and actually in basically every part of my career before that, I had access to everything. I had what was called a special caveat on my accesses called PRIVAC, which means privileged access. What this means is you're a kind of super user. Most people have all of these controls on the kind of information they can access, but I'm in charge of the system, right? People who need information, they have to get it from somewhere. They don't know. Even the director of the CIA, right? He says, I need to know everything about this. Well, he doesn't know where to get it. He's just a manager. Somebody has to be able to actually cross these thresholds and get those things. That guy was me. And so dirty word searches were these kind of automated queries that I would set up to go across the whole network and look at all of the different levels of classification and compartmentation and exceptionally controlled information. That's kind of, you can think of it as above top secret. In these special compartments, right, where you're not even supposed to know what these compartments are for. You only know the code word unless you work in them, unless you have access to them, unless you're read into them. Well, one day I got a hit on the dirty word search for a program that I'd never heard of called Stellar Wind. It came back because the little caveat for it. They're called handling caveats, which is like, you can think of like burn after reading or for your eyes only. But this one's called STLW, which means stellar wind. And unless you know what stellar wind is, you don't know how to handle it. All I knew is it wasn't supposed to be on my system. This is a little bit unusual. And it turned out this document was placed on the system because one of the employees who had worked on this program years before had come to Hawaii. And this person was a lawyer, I believe. And they had worked in the Inspector General's office, and they had compiled a report, part of the Inspector General's report, which is when the government is investigating itself, into the operations and activities of this program. Well, this was the domestic mass surveillance program that I talked about in the very beginning of our conversation that started under the Bush White House. Stellar Wind was no longer supposed to be really in operation. It had been unveiled in a big scandal in December 2005 in the New York Times by journalist James Risen, and I'm not going to name him because I don't want to get it wrong. Another journalist, you can look at the byline if you want to see their involvement. But and there's a lot of history here too. But what they had found was, of course, the Bush White House had constructed a warrantless wiretapping program, if you remember the warrantless wiretapping scandal, that was affecting everyone in the United States. Well, the Bush White House was really put in a difficult position by this scandal. They would have lost the election over this scandal because the New York Times actually had this story in October 2004, which was the election year. They were ready to go with it, but at the specific request of the White House, talking to the publisher of the New York Times, Sulzberger, and Bill Keller, then the executive editor of the New York Times, the New York Times said, "We won't run the story." Because the president just said, if you run this story a month before the election, that's a very tight margin if you recall, you'll have blood on your hands. And it was so close to 2001, the New York Times just went, you know what, fine. Americans don't need to know that the Constitution is being violated. They don't need to know that the Fourth Amendment doesn't mean what they think it means. If the government says it's all right and it's a secret and you shouldn't know about it, that's fine. Em 2003 foi trazido para o consciente coletivo um projeto relacionado com uma microgestão comportamental ainda mais megalómano. Um esforço protagonizado pelo Pentágono e dirigido pela DARPA, Defense Department's Research. Este projeto ambicioso chamava-se LifeLog. O LifeLog visava compilar uma enorme base de dados eletrónica referente a todas as atividades e relações em que uma pessoa se envolvia. Isto devia incluir compras com cartão de crédito, sites visitados, o conteúdo das chamadas telefónicas e e-mails enviados e recebidos,
digitalizações de fax e correio postal enviado e recebido, mensagens instantâneas também enviadas e as recebidas, leitura de livros, revistas, seleções de televisão e rádio, localização física gravada através de sensores de GPS wearable, dados biomédicos capturados através de sensores. Enfim, o objetivo de alto nível deste registro de dados era precisamente identificar preferências, planos, objetivos e outros triggers de intencionalidade. Outro dos objetivos da DARPA para o LifeLog tinha uma função preditiva, pois procurava encontrar padrões significativos na temporalidade do indivíduo, inferindo assim as rotinas, hábitos e relações do utilizador com outras pessoas, organizações, lugares e objetos, de forma a explorar esses padrões para facilitar a sua tarefa de monitorização. O programa da DARPA foi cancelado em finais de janeiro de 2004, após críticas severas e inquietações civis relativamente às implicações do sistema em termos de privacidade. No entanto, já nada conseguia esconder eficientemente esta manifesta vontade de monitorização por parte das agências internacionais, regressando a desconfiança geral, principalmente após os empreendimentos dos whistleblowers Edward Snowden e Julian Assange. Curiosamente, assim que foi cancelada esta operação intitulada de LifeLog, surgiu um novo advento tecnológico. No dia 4 de fevereiro era apresentado ao mundo o Facebook, uma versão otimizada na interconexão social, cuja missão era precisamente facilitar a interação humana através de uma plataforma virtual. O que ainda torna esta situação mais curiosa é a personalidade Regina Duggan e o seu currículo intimamente relacionado com este empreendimento, sendo que hoje ela trabalha no Welcome Leap. We're thinking of a whole variety of options for how you could do better at authentication. So you can start with nearer term things like tokens or fobs that might have NFC or Bluetooth embedded in them, but you can also think about a means of authentication that you could simply wear on your skin every day for a week at a time, say an electronic tattoo. Now, we're talking about wearables. Everybody's interested in I'm profoundly interested in wearables. O fenómeno foi constantemente crescente e a adesão a este estilo de vida inevitável. Consolidava-se assim uma nova era nas relações humanas, a era das redes sociais. O mundo abstraiu-se ludicamente com estas novas funcionalidades. Prontamente se elaborou um prolongamento virtual onde se registavam acontecimentos, notícias, preferências e opiniões. E foi com esta receptividade que a empresa engrandeceu o seu propósito, assistindo-se também ao crescimento frenético de novas ideias e plataformas. Porém, havia uma nação no Oriente que enfrentou um desafio inesperado com este fenómeno, uma disrupção no controle social devidamente disciplinado. O Partido Comunista Chinês via-se forçado a replicar esta tendência com a sua assinatura. A recente possibilidade de expressão individual que se propagava no mundo era um precedente comprometedor para as estratégias políticas e sociais do governo chinês. A internet, como o Ocidente a conhece, nunca foi verdadeiramente aplicada na China. Em vez disso, desenvolveu-se uma espécie de intranet, ou seja, este fenómeno foi altamente fortificado através de um sistema complexo de filtros, de forma a impedir eventuais influências combinadoras vindas do Ocidente. Esta iniciativa ficou conhecida como a Grande Firewall. Permitia ao Partido Comunista Chinês bloquear qualquer site estrangeiro que fosse alvo de desconfiança. Numa primeira instância, isto significou que na China não havia Facebook, Twitter e Google. Esse vácuo na demanda foi preenchido através de respectivos imitadores chineses, sendo incentivado o crescimento de novas empresas que respondessem a este intento. Logo, para a Google havia o Baidu, para a YouTube havia o Youku, Twitter havia o Weibo e a lista continuou freneticamente, sendo que a internet chinesa se assemelhou a uma lagoa profunda, onde residiam aplicações pantanosas distanciadas dos fenómenos superficiais que deliciavam o mundo. Todavia, estes monstros oceânicos foram submetidos a inúmeras mutações e evoluíram para algo inédito. A ausência de barreiras empresariais ou limites proprietários proporcionaram uma simbiose inesperada e inovadora, o que originou a super aplicação WeChat. Aquilo que em 2013 facilmente se explicava como uma concorrência ao WhatsApp, engrandeceu para um autêntico canivete suíço aplicativo. Toda a restante diversidade foi preterida e prescindida de forma a centralizar-se todos os aspectos da vida cotidiana nesta aplicação, desde pedir comida, consultar um médico, reservar pacotes de viagem, comprar todo o tipo de produtos, chamar um táxi, ver publicações dos amigos, gerir investimentos e até mapas geotérmicos para antecipar eventuais multidões, havendo ainda a integração dos dados bancários e documentação civil.
tudo convenientemente centralizado e atentamente supervisionado pelas autoridades chinesas. Aquilo que começou por ser uma imitação marginal da vanguarda tecnológica parecia agora um milagre que a DARPA tentou orquestrar, representando o novo paradigma a ser ambicionado pelas agências de inteligência caso tivesse sido preservada esta vontade. Naturalmente que as implicações éticas mais intimamente relacionadas com a privacidade e liberdades fundamentais não podem ser descuradas numa sociedade que se afirma respeitadora dos valores alicerçais de liberdade e propriedade. Todavia, ficamos a saber em 2020, na passada comissão de inquérito aos CEOs da Google, Facebook e Twitter, que havia uma suspeita fundamentada relativamente à colaboração privada e discreta nos esforços de colaboração e disponibilização de dados, resguardando esta iniciativa de escrutínio público. Mr. Zuckerberg, tell me about Sintra. What is the Facebook internal tool called Sintra? Senator, I'm not aware of any tool with that name. Well, let me see if this refreshes your memory. There's a demonstrative now over my shoulder. Sintra is a tool that Facebook uses to track its users, not just on Facebook, but across the entire internet. Sintra tracks different profiles that a user visits, their message recipients, their linked accounts, the pages they visit around the web that have Facebook buttons. Sintra also uses behavioral data to monitor users' accounts, even if those accounts are registered under a different name. And you can see a shot here, a screenshot provided to us of the Sintra platform. We blocked out the user's name in the interest of privacy, although you can see this individual's birth date and age, when they first started using Facebook, their last login, as well as all manner of trackings. How many different devices have they used to access Facebook? How many different accounts are associated with their name? What accounts have they visited? What photos have they tagged? And on and on and on. Mr. Zuckerberg, how many accounts in the United States have been subject to review and shut down through Sintra? Senator, I do not know because I'm not actually familiar with the name of that tool. I'm sure that we have tools that help us with our platform and community integrity work. But I am not familiar with that name. Do you have a tool that does exactly what I've described and that you can see here over my shoulder? Or are you saying that that doesn't exist? Senator, I'm saying that I'm not familiar with it and that I'd be happy to follow up and get you and your team the information that you would like on this. But I'm limited in what I'm familiar with and can share today. It's always amazing to me, Mr. Chairman, how many people before this committee suddenly develop amnesia. Maybe it is something about the air in the room. A adesão ao WeChat foi tão inevitável quanto essencial, permitindo à China continuar a inovar na sua tecnologia social. Desimpedida das complicações éticas que ainda obrigam o ato dissimulado no Ocidente, o Partido Comunista Chinês conseguiu ser igualmente célere nestes avanços, como já estava a ser caracterizado no seu fenómeno económico e industrial. Rongsheng, a cidade de Shandong, província no norte da China, serviu de primeira experimentação para o sistema de crédito social. Um documento extensivo e aprofundado que permitia ilustrar aquilo que se ambicionava implementar na sociedade chinesa. Um sistema de pontuação atribuída pelo governo de forma a quantificar o cidadão, valorizando determinados comportamentos e reprovando outros. É importante ressalvar que é muitas vezes feita a comparação do sistema de crédito social chinês com um episódio nosedive do Black Mirror, mas a comparação não é propriamente fiável, pois no respectivo episódio a avaliação é feita por pares numa experiência ampliada à quantificação que hoje já conhecemos nas nossas redes sociais. Ora, na metodologia chinesa, a pontuação é atribuída exclusivamente pelo governo, devidamente auxiliada pelas 200 milhões de câmaras de vigilância. Ou seja, na China os cidadãos não se avaliam uns aos outros, muito pelo contrário. Foi em Shandong que a versão mais pura do sistema de crédito social foi executada, sendo posteriormente otimizada para a escala pretendida. Inicialmente foram atribuídos 1000 pontos a todos os cidadãos da cidade de Rongsheng e foram devidamente acompanhados pelas autoridades locais. Após o exercício experimental, otimizou-se este sistema, elaborando-se um programa onde o cidadão pode subir ou descer dos 1000 pontos atribuídos. A respectiva pontuação irá posicionar o cidadão numa determinada casta, beneficiando de regalias na eventualidade de estar numa casta superior ou sendo submetido a privações caso estivesse posicionado nos níveis inferiores. A casta mais elevada é chamada AAA, onde se quantificam mais de 1050 pontos. Este segmento representa o máximo atingível e é comumente designada como merecedora de crédito. A segunda casta é o AA, onde basicamente são disponibilizados os mesmos benefícios do AAA. Depois vem a classe A, que inclui o A+, A e A-,
compreendendo os 960 até aos 1029 pontos. Este representa o cidadão modelo para o partido, havendo prioridades escolares imprescindíveis para quem quer ascender academicamente. Responsabilidade partilhada tanto pelo aluno como pelo respectivo pai. Se o pai não corresponder à nota pretendida, será negada essa possibilidade ao filho. Depois temos o cidadão B, que está entre os 850 e os 959 pontos. Aqui já se equaciona a reeducação com visitas regulares de oficiais do governo, de forma a lecionar pedagogicamente como se pode aumentar a pontuação para os níveis pretendidos. Se eventualmente o cidadão cair para o nível C, entre os 600 e os 849 pontos, será forçosamente estagnado neste nível durante 3 anos, familiarizando-se com as privações e impedimentos sociais, além das periódicas visitas. A entrada nesta casta já irá ser devidamente listada num documento providenciado aos oficiais do governo. Esta não será pública, mas será reportado e distribuído para uma audiência limitada. O último nível é o nível D, simplesmente designado como não merecedor de crédito, e vai dos 0 aos 599 pontos. No fundo, esta casta representa a lista negra nacional, os intocáveis na terminologia social indiana. Paralisado neste nível por 5 anos, o cidadão D é publicamente conhecido, havendo uma lista de consulta pública a facultar a identidade do respectivo indesejado cidadão. Mesmo que este cidadão tenha uma tese de doutoramento ou outra participação válida na sociedade, nada fará diferença. O seu contributo irá ser desassociado da sua identidade e os contactos desincentivados, além da impossibilidade de conseguir um empréstimo e a forte possibilidade de despedimento. Todavia, esta mobilidade vertical não é somente progressiva. Se o Partido Comunista Chinês entender que ocorreu uma infração deplorável por parte de um cidadão, mesmo sendo ele milionário e AAA, isto não será suficiente para comatar a coação designada. O AAA pode assim descer imediatamente para a categoria D, considerando que este infrator não é um dissidente, pois esses simplesmente desaparecem. Em suma, pontuações baixas podem levar a indeferimento de licenças, permissões e acesso a alguns serviços sociais, exclusão de reserva de voos aéreos e viagens de comboio, menor acesso ao crédito, acesso restrito aos serviços públicos, inelegibilidade para empregos governamentais, impossibilidade de acesso a escolas privadas e o embaraço público, com exposição online ou mesmo exposição televisiva. Já as altas pontuações podem conduzir o cidadão à prioridade em vagas de escolas e emprego, acesso mais fácil a empréstimos e crédito, aluguer de bicicletas e carros livre de caução, ginásios gratuitos, transporte público mais barato, menor tempo de espera em hospitais, promoções no trabalho, evitar filas de espera para a habitação popular e ainda os incentivos fiscais. But the name chosen for its premier piece of technology is a bit of a tell. Skynet. What is that? The Terminator is the favorite film of our founder. So they use the same name, but they want to put something good into this system. So, okay, in the Terminator, Skynet is evil, rains down death from the sky. But in China, Skynet is good. Yeah, that's the difference. Vozes mais céticas prontamente descartam a possibilidade de importação de um modelo social semelhante numa conjuntura ocidental. Todavia, a eficiência evidente deste modelo mereceu consideração, sendo devidamente equacionada por diferentes instituições ocidentais, bem como a imposição deste sistema no contexto comercial com o Ocidente. Paralelamente a esta consolidação na tecnologia social, inicia-se a compreensão do alfabeto neurológico, que engrandece meteoricamente potenciais apreensões sobre o obstáculo representativo do indivíduo singular no consumar da coletiva singularidade. Regressando ao presente vivenciado, assistimos a um mundo sensibilizado face a um inimigo invisível que ataca indiscriminadamente, hospedando-se nas mais insuspeitas pessoas, conseguindo não evidenciar a sua perigosidade até ser tarde para refriar o seu contágio para outras vítimas igualmente insuspeitas. A incapacidade na contenção deste fenómeno merece condenação consensual e são apontadas críticas aos procedimentos anacrónicos face a este inimigo metamorfoseado que não conhece fronteiras nem outras especificidades. Um terror existencial aliado a um cansaço relacionado com a incoerência governamental faz solicitar em uníssono mais eficiência e melhor monitorização, nunca prescindindo do recurso à autoridade. Dissemina-se assim o quem não deve, não teme 2.0, pois no fundo não é necessariamente por nós, mas sim por eles.
You don't think that some of the claims being made for it are hugely exaggerated? I mean, when the telephone was invented, people made amazing claims. I know the president, for example. The president at the time when it was first invented, he was outrageous. He said he foresaw the day in the future when every town in America would have a telephone. Now how dare he claim like that? Absolute bullshit. No, you see, I don't agree. I don't agree. I think the internet. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, when you think then about the future... Is there life on Mars? Yes, it's just landed here. But it's simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh, yeah, I'm talking about the actual context, and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so in simpatico. It's going to crush our ideas of what mediums are all about.